a árvore da vida. Eu vi a árvore da vida dos dois lados do rio da vida. Então, depois disso, o que o Senhor fez hoje foi muito poderoso, porque Ele cortou um galho pequeno que tinha muitas folhas que são gloriosas, saudáveis e verdes, florescendo essas folhas. E Ele fez da mesma maneira ao meu caminho que eu fui para a Coreia do Sul. Porque você se lembra que para o caminho da Coreia do Sul, em um ponto, o Senhor trouxe as folhas da árvore da vida e elas cresceram em um vaso, elas cresceram em 3 vasos e Ele deu elas para mim como se essas são as plantas que cresceram em vasos, com cada uma delas plantas individuais, com folhas, com as suas folhas respectivas. Então, hoje, novamente, Ele cortou um galho com folhas e Ele colocou na minha mão nessa noite passada. E essas folhas da minha mão floresceram. Elas floresceram sem parar, sem controle. Elas floresceram de uma maneira tremenda, muito massivamente. Elas floresceram de uma maneira muito poderosa. E eu estou esperando pelo meu feedback aqui para que eu possa continuar, mas foi muito sério a maneira pela qual as folhas da árvore da vida floresceram novamente hoje de noite, nessa noite de partida. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele me levou ao céu. E enquanto eu estava dentro do céu, o Senhor me mostrou a árvore da vida, então eu podia ver de longe muito tremendo, dos dois lados do rio da vida. E dessa hora Ele cortou um galho que tem folhas radiantes que estavam vindo dele, que também são brilhantes, dessa vez brilhantes, e são folhas brancas e um pouco serrilhadas nas margens. São serrilhadas nas margens. Então, essas folhas, quando o Senhor entregou elas a mim, Ele disse: essas são para as curas das nações. Vai, prepare o caminho para a gloriosa vinda do Messias. Então eu vi elas florescendo. E Ele nos deu como se fosse de um vaso, mas cortou um galho com folhas e floresceu. E floresceu. E eu vi florescendo. Até um ponto se tornaram árvores grandes e depois um território vasto de Taiwan foi coberto. E as folhas que cresceram foi diferentes tipos. O tipo que foi dado para mim era como folhas largas e um pouco serrilhada nas margens e também brilhantes, mas agora que cobriu toda aquela nação. Primeiramente cresceu como grama ao nível e depois se tornou arbustos e depois se tornaram árvores. Eu podia ver que até tiveram frutos. Então a visitação, a tradução disso é que vai ter uma grande visitação em Taiwan, que o Senhor aumentou a unção sobre os seus servos. Depois disso, eu vi, enquanto eu estava ministrando em Taiwan, as pessoas caindo com um tremendo poder do Senhor que chegou de uma maneira muito tremenda. E em um ponto, eu me escutei dizendo: agora todos recebam a sua cura. Depois, quando eu passei, a glória saiu de mim e tocou nas pessoas lá. Então vai ser muito grande a visitação lá. O Senhor aumentou a unção, uma unção mais fresca, uma unção nova, uma unção poderosa, a última unção sobre os seus servos, agora para preparar o caminho para a gloriosa vinda do Messias. Obrigado. Enquanto nós deixamos a nação, obrigado.